Mas vamos direto ao que interessa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14, por gentileza. Êxodo 14, vamos ler os versículos 10 até o 15. Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 14, versículo 10 até o 15. O relógio ali está certo? Pois é, eu estou tentando. Depois qual vai ser a minha referência? Não, aqui tá, o tablet aqui tem o horário aqui. Amém, queridos? Encontraram aí o versículo? Amém ou não amém? Amém? Então tá bom. Então vamos lá. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Pelo que os filhos de Israel temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos servir os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede a salvação que o Senhor vos dará hoje, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará por vós, e vós estareis tranquilo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus, conforme as palavras do nosso pastor, usa-me, não na minha sabedoria, que é tão minúscula, praticamente nada, mas segundo a sua sabedoria e o poder de Deus, que não seja a minha voz, mas a sua voz, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Todos nós conhecemos, a história do Êxodo, da saída do povo de Israel lá do Egito. Amém? É uma história que até as crianças costumamente sabem. Então, essa história linda, essa história maravilhosa, hoje vai servir para você, para mim, para nós, de lições preciosas. Vai trazer para nós algumas lições preciosas. E uma coisa que você deve ter na sua mente é que, por exemplo, Êxodo 13:3, Deuteronômio 26:8, a Bíblia fala que Deus tirou esse povo do meio lá do Egito, daquela nação poderosa na época, o império poderoso daquela época, com braço forte. E é este mesmo Deus que eu apresento a você agora, que você sabe que tirou a Israel do Egito, é o seu Deus, é o meu Deus, e é o Deus que muitas vezes nós deixamos para lá, é um Deus que muitas vezes nós deixamos de confiar, e é esse Deus que eu quero que você volte novamente a compreender a força do seu poder. Esse Deus é tão poderoso que em Isaías 40, versículo 12 até o 18 diz assim, é um pouquinho longo, mas preste atenção: quem mediu a concha, na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Com quem tomou ele conselho? Quem lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem todos os animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã.
A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou a quem o comparareis? Este é o nosso Deus. Você serve esse Deus, meu querido? É o nosso Deus, é aquele que tem cuidado de você, meu amado. Então nós precisamos, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, aprender novamente a confiar na força, nesse braço forte do Senhor, que tirou aquele povo lá do Egito e que pode tirar você também de qualquer situação terrível que você possa estar passando. Esse é o nosso Deus. Mas voltando aqui à mensagem, eu quero que você comigo aprenda o primeiro tópico dentro dessa palavra, que é o seguinte: precisamos estar dentro do propósito de Deus. Queridos, às vezes as pessoas, elas analisam um texto desse apenas aqui, mas clamaram ao Senhor, depois Deus deu o livramento, mas nós precisamos entender que para acontecer certas coisas nas nossas vidas, nós precisamos estar dentro dos propósitos de Deus. O que é o propósito de Deus, Célio? Propósito é o objetivo, é a vontade de Deus. Então você, querido, que entrou aqui, você que está me ouvindo do outro lado nessa live, vai ouvir ainda, preste atenção, esteja no propósito de Deus, esteja dentro da vontade de Deus, cumpra a vontade do Senhor na sua vida. Quer dizer que tudo vai ser maravilhoso? Não, mas quer dizer com isso que quando o mar da vida estiver na sua frente, o mar dos problemas, ou atrás vier o exército de Faraó, o exército dos problemas, sejam problemas difíceis, impossíveis, mas o nosso Deus é um Deus que está conosco e é um Deus que nos livrará. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, é esse Deus que eu acabei de ler em Isaías, que você pensa bem, Ele mede os céus com as palmas das mãos. Olha só o tamanho do nosso Deus. É esse o Deus que nós servimos. O microfone está dando uns chutezinhos aqui. Oi, som. Agora eu vou te falar uma coisa que muitas pessoas têm feito errado. Quando a gente estar debaixo do propósito de Deus, significa que nós temos que nos alinhar à vontade de Deus, e não o contrário, porque a gente vê nos últimos tempos, parece que Deus virou nosso empregado, e não é assim, queridos, porque você e eu, nós é que temos que nos alinhar à vontade dEle, ou seja, nós temos que obedecer a Ele, nós temos que nos submeter àquilo que Ele traçou para nós. Se você observar o texto que nós lemos, se você foi atento ao que nós lemos, o povo de Israel, Deus tinha um propósito para eles. Deus tinha um objetivo, que era livrá-los da escravidão e levá-los para uma terra, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas nem todos aqueles que estavam lá, estavam no mesmo propósito. Tanto é que os versículos que nós lemos, fala que alguns, quando viram o mar à sua frente, e atrás vindo os exércitos de Faraó, o que eles começaram a tremer de medo, e começaram a murmurar. Falaram, não, mas eu não queria ter, vamos dizer em outras palavras, eu não queria ter vindo. Por que você nos trouxe aqui? Lá não tinha sepultura suficiente para a gente, não? Você trouxe a gente aqui para morrer? Então significa isso que muitas vezes, queridos, às vezes, por exemplo, as pessoas estão aqui, mas nem todo mundo está no mesmo propósito. Então nós precisamos estar no mesmo propósito, e nesse caso, nós precisamos estar no propósito, na vontade, no centro da vontade de Deus. Por isso que muitas vezes as coisas dão errado, porque nós estamos fora daquilo que Deus planejou para nós. A gente vai segundo as nossas forças, porque ao invés de nos alinhar à vontade de Deus, queremos que Deus se alinhe à nossa vontade, e não é assim que funciona, queridos. É você que é o servo, é você que deve obedecer, sou eu que devo obedecer e servir. Deus é o Senhor, então eu preciso me alinhar a Ele. Amém, queridos? Estão compreendendo?
O povo de Israel, em sua maioria, conforme eu já falei, por causa, vamos dizer assim, eu precisava fazer aquele negócio de trava-língua, né? Que eu já estou gaguejando aqui, ó. Falando língua estranha. Mas o povo de Israel estava tão desalinhado, oh glória a Deus, estava tão desalinhado, quase não saiu, hein? Entenderam? Que se você analisar mais à frente a história, você vai perceber que eles tinham a promessa, amém? Tinham a promessa. Saíram do Egito, Deus tirou? Tirou. Mas eles entraram lá? Nem todos. Porque estavam totalmente fora do propósito de Deus. Nem todos conseguiram entrar. Entraram Josué, porque estava no propósito, estava no centro da vontade de Deus. O Caleb. Entenderam, queridos? Como que as coisas funcionam? E a coisa, espiritualmente falando, é tão séria, que Moisés, olha só, Moisés, que havia sido líder deles, por causa de um momento de deslize, que ele saiu do propósito de Deus, ele não entrou. Quem dirá nós? Quem dirá o pobre do Célio? Então, queridos, aprenda e busque em Deus, estar sempre no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente fica bem perdido. Busca a Deus. Senhor, qual é a sua vontade? Eu quero estar no centro do seu querer para a minha vida, Senhor. É isso que eu quero para a minha vida. É a sua vontade, não é a vontade do governo, não é a vontade do prefeito A, do prefeito B, do governador, da eleição dos Estados Unidos aí que está aí pegando fogo, mas é do nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus que controla as nações, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é que tem o controle, Ele é que deve que você deve o seu respeito, a sua obediência, queridos. Esteja no centro da vontade dEle, porque Ele cuida de nós em todos os momentos. Agora, muitas vezes, nós saímos desse propósito, mas como que nós saímos do propósito? Desobedecendo, com a nossa desobediência, nós saímos do propósito de Deus, ou não sai? Saímos, porque o propósito de Deus é que você e eu, nós possamos ser crentes obedientes. Deus nos tirou lá do mundo para vir aqui, sermos igreja, e sermos uma igreja santa, uma igreja obediente, não uma igreja que se prostitui. Nós também saímos do propósito, quando muitas vezes, com nossas frustrações, você vê que Israel, o povo estava frustrado, por quê? Saiu do Egito e estava diante de outra luta. Então, muitas vezes, diante das nossas frustrações, a gente começa, sabe de uma coisa? Servir a Deus para quê? Santificar para quê? O mundo estava, entre aspas, os caras no mundo, as pessoas do mundo, estão se divertindo e eu estou aqui, perdendo o meu tempo? Para que isso? Aí o cara vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, daqui a pouco está longe, muito longe do propósito de Deus. Outra coisa que costuma ser letal, rancor, briguinhas, rixinhas dentro de igreja. Estou falando dentro do nosso contexto, amém, irmãos? Dentro do contexto da igreja. Então, essas coisas nos afastam do propósito, do centro da vontade de Deus. E não adianta, mas eu estou no mesmo ambiente. Não significa nada. Se você vem para cá e eu não converso com fulano porque fulano eu não gosto. Eu não converso com Beltrano porque eu não vou com a cara dele. Essas coisas nos afastam do propósito de Deus. Mesmo estando debaixo do mesmo teto, nós precisamos corrigir essas coisas. Agora, o que nós podemos fazer para voltar ao propósito de Deus? Nos arrependendo. O primeiro passo é nos arrepender. Senhor, pelo amor de Deus, me converte, meu Deus. Se for olhar a minha natureza, eu vou pecar. Toda hora eu peco. Outra coisa que nós podemos fazer é consertar relações. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em consertar relações, precisam quebrar o orgulho, precisam
pedir em Deus, que Deus, Senhor, quebra meu orgulho, o meu orgulho não me deixe consertar a relação que eu tinha com aquela pessoa, o meu orgulho não me deixe chegar nessa pessoa e conversar com ela olhando nos olhos. Conserta a minha vida, Senhor. Se eu sou, querido, um bom servo, se eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu preciso ter esses requisitos. Senão, é tudo falácia, é tudo perda de tempo. Por isso você tem que se adequar, não ao que o Célio está falando, mas aquilo que a palavra de Deus está falando. E ela fala para você: conserte as suas relações, as relações quebradas. Eu estou de biquinho com aquele, eu não falo com aquele. Conserte hoje. Deixa para amanhã não, deixa para depois não, queridos. Outra coisa que nós podemos fazer é buscar a Deus e a sua palavra. Meus irmãos, prestem atenção. Você compra uma TV, você compra um videogame, você compra qualquer aparelho eletrônico, um celular. O que você faz primeiro? Você pega o manual. Quer dizer, o que você faz primeiro? Não, você vai ficar babando nele e tal. Mas vamos colocar assim: o que você faz depois, né? Para você descobrir as funções, você vai para o manual. E o manual do crente é o quê, meus irmãos? É a palavra. Então, o que você está caçando na opinião dos outros lá fora? O que você está caçando na opinião de professor esquerdista? O que você está caçando na opinião de gente que não teme a Deus? Na opinião de ateu? O que você está caçando na opinião de um ímpio que fica te aconselhando a ir lá para o mundo, aproveitar mais o mundo? Mulher casada, homem casado, que muitas vezes, estou falando com muitos aí do outro lado, que muitas vezes fica lá ouvindo, dando ideia para homens ou mulheres que estão lá no mundo. Não, aproveita. Sabe, irmãos? Fica dando ouvidos a essas coisas, você vai ver onde você vai parar. Dê ouvidos à palavra, porque ela é vida para nós, queridos. É a palavra, ela é o nosso manual, ela é a nossa regra de fé. Ali estão todas as coisas que nós precisamos para seguir em frente, nos tornando bons cristãos. Amém, queridos? Então busque o Senhor, busque estar dentro do propósito dEle. Agora eu aprendo outra coisa nesse texto, e a segunda coisa que eu aprendo é a importância da oração. Queridos, não precisa me responder, mas como tem sido a sua vida de oração? Não precisa responder para mim não, estou aqui para te julgar, estou nem aí. Vamos dizer, a vida é sua, você que tem que dar conta para Deus, é você que vai dar conta, você deve prestar contas para o Senhor. Como está a sua vida de jejum? Como está a sua vida de leitura da palavra, conforme eu já falei? É só aqui na igreja que você lê a Bíblia? É só aqui em cima que você lê a Bíblia? Como tem sido, irmãos? Nós precisamos mudar, queridos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e o que vai achar? O que ele vai encontrar? Que tipo de crente ele vai encontrar? Um crente firme? Um crente no centro da vontade dele? Ou um crente com um pé na igreja, um pé no mundo, um pé no mundo, um pé no mundo, depois um pezinho na igreja, um pé no mundo? O que ele vai encontrar? Ele vai te achar, como diz a Bíblia, vigiando? Responda para você mesmo. Eu só te falo o seguinte: vamos reaprender a oração. Vamos aprender a ter esse diálogo com Deus, porque quando olhamos os antepassados do povo de Israel, Abraão, o próprio Moisés, vamos colocar assim, eram homens de oração. Quando a coisa apertou aqui, o que eles fizeram, Clenilda? Eles clamaram. Mas você vai deixar, queridos, que as coisas cheguem ao ponto de olhar para trás, ver os exércitos chegando? Você vai deixar o problema bater na sua porta para você despertar sobre essa questão da oração? Você vai deixar o problema chegar para depois você pensar: não, agora eu devo orar. Pastor, ora, me ajuda a orar. Queridos, para com isso, não engana você não. Muda então a partir de agora. Você pode não gostar do meu tipo de palavra, não interessa. Você pode até não gostar, mas atente, se liga nessa dica que eu estou dando aqui. Vá para o joelho a partir de agora.
Ah, eu não consigo orar meia hora, ora 10 minutos. Faça um propósito, faça um projeto, estabeleça uma meta de oração. Eu vou orar 10 minutos. Ah, no outro dia eu vou orar 20. Ore, meus irmãos. Ah, não tem palavra, Deus vai te dar. Mas você tem que orar, queridos. Os dias são maus. Não espere o problema bater na sua porta, não. Sabe? A gente tem que pensar o seguinte, que quando eu estou orando, eu estou antecipando, eu estou à frente. Por quê? Porque não é porque o Célio está orando e simplesmente orando, mas porque eu estou clamando aquele que sabe o futuro. E se eu estou no centro da vontade de Deus, e eu estou orando, esse Deus que sabe o futuro, vai cuidar de mim. Esse Deus vai me livrar quando chegar o problema. Esse Deus, quando chegar o problema, Ele vai estar comigo, como esteve com Israel, como esteve ao lado deles em cada problema, desde a saída do Egito. Aqui já apareceu o primeiro problema, os exércitos, já apareceu outro problema, um mar à frente deles, mas Deus estava com eles. Queridos, a oração, estar no centro da vontade de Deus, não quer dizer que não vai ter problema, mas quer dizer que no meio desses problemas, Deus estará conosco, Deus nos consolará, Deus nos livrará, Deus estará conosco, providenciando o que nós precisarmos, suprindo as nossas necessidades. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É ela que fala com você, que se você estiver no centro da vontade de Deus, estiver em oração, Deus está com você, filho. Isso aí, ó, simples assim. Então se antecipe, não por causa de você, você, nós não somos nada. Deus é a força do poder de Deus, é a força do poder de Deus que está conosco, amém, queridos? Presta atenção nesse versículo. Tiago, capítulo 5, versículo 16 até o 18. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Querido, a oração do justo tem o quê? Tem poder, ela pode muito em seus efeitos, mais uma vez, não pelas palavras, mas pela força daquele que nos ouve. E quem nos ouve é quem? O Senhor, é Jesus. Ele prometeu nos ouvir, Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, Ele prometeu nos ajudar, prometeu o Consolador, e o Consolador está aqui conosco, o Espírito Santo. Ele prometeu, então confia nele. Mas você tem que orar, você tem que estar no centro da vontade de Deus, propósito de Deus. O que adianta você viver uma vida toda torta? Como que Deus vai atender? Deus não é assim não, queridos. Deus não é assim do jeito que você pensa não. Deus é um Deus sério. E eu vou falar uma coisa, você acha que Satanás fica de risinho? Não fica não. Ele sabe da seriedade das coisas. Você vê que ele como que é as coisas. Satanás, ele treme, ele conhece como Deus é tremendo, e ele treme diante do Senhor. Ele treme, os demônios tremem, estremecem mesmo, porque ele sabe que Deus é um Deus sério. E por que a gente, meu Deus, não entra na minha cabeça? Por que nós, que temos tão grande amor, tão grande liberdade, somos tão agraciados, e a gente fica brincando, muitas vezes deixando Deus de lado, relaxado? Por que, meu Deus do céu? Por que a gente foge do propósito de Deus? Por que a gente não ora? Por que a gente espera sempre um problema vir, para depois a gente tentar uma reação? Por que você não ora agora? Por que você não antecipa agora? A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça, apresentei seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração
e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, eu sou uma pessoa ansiosa, sou muito ansioso, e aqui a Bíblia fala o quê? Não andeis ansiosos. Quem é ansioso sabe que o negócio não é fácil, não. É um troço terrível. É uma sensação, às vezes você pode estar no meio de uma festa. Você pode estar no meio de uma festa, que às vezes você fica com medo, você fica pensando, você fica refletindo, meu Deus, o que vai acontecer? E não tem nada, mas você fica. Então o que a palavra nos manda fazer em oração aqui? Aliás, não andar ansioso, por quê? Porque nós estamos orando. Nós estamos orando a um Deus que sabe nossa ansiedade e que é um Deus que nos consola. No meio dessa ansiedade, o que Ele faz conosco? Olha o que falou no finalzinho do versículo. Ele guarda o nosso coração e Ele guarda o quê? A nossa mente. Aqui que começa. O ansioso começa aqui, ó. Como que vai ser a faculdade, o meu futuro, a minha família, como que vai ser o meu marido, as coisas que eu preciso dentro de casa, eu estou precisando de pagar as minhas contas, e a ansiedade vem, mas o crente fiel, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai para o joelho, e o coração está acelerado, mas ele vai para o joelho, e através do Espírito Santo, ele recebe o consolo, e Deus traz paz ao coração dele, queridos. É esse o nosso Deus. Ele nos consola. Não é fácil, mas quando nós seguimos esses passos, é isso que acontece. E não sou eu que estou falando, queridos, é a palavra do Senhor. Amém? Não é fácil. Quem sabe que ansiedade é um troço terrível. O coração palpita e começa a acelerar, e a pessoa fica, meu Deus, começa aquele sentimento de medo. Mas o Senhor, mais uma vez, eu friso bem, porque eu sei que tem pessoas que assim como eu, nesses momentos, dobram o joelho. Aí o Senhor, Ele pega a ansiedade, troca a ansiedade e coloca a paz no seu coração. Através da oração, está no propósito de Deus, na vontade, no centro do querer de Deus. Amém? A terceira lição que eu aprendo, para a gente terminar, é que, queridos, precisamos marchar. Eu aprendo isso porque é o seguinte: existem muitas promessas para que nós possamos o quê? Ter paciência, correto? Esperar no Senhor. É óbvio que tem. Eu vou te falar duas. A Bíblia fala em Isaías 40, mas os que esperam no Senhor, o que acontecerão? O que acontecerá? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Outra promessa: esperei com paciência no Senhor, e Ele o quê? Se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então Ele pega a nossa instabilidade, aqui está falando de instabilidade emocional, psicológica, financeira, familiar, quando aquela coisa, o vento está soprando de todos os lados, nós temos um mar à nossa frente de problema, atrás um exército de outros mais problemas, mas o que Deus faz? No meio dessa instabilidade, aquele que espera no Senhor, ele renova as suas forças, e Deus tira ele do meio dessa instabilidade e firma os passos dele. Mas, queridos, olha só, há momentos, como é o exemplo da palavra que nós lemos, há momentos que, não dava tempo de ficar esperando, não. Por isso a palavra de Deus era o quê? Marchem. Por que você clama a mim? Deus estava querendo... Deus não estava querendo oração? Não é isso não. Claro que Deus quer a oração, mas o que Deus estava querendo ensinar para a gente através desse texto é que há momentos em que a pessoa está passando um turbilhão de problema e fica lá de braço cruzado, como que estou esperando o Senhor, estou esperando o meu socorro no Senhor, espero o seu socorro no Senhor, e eu tenho certeza que Ele virá. Mas identifique se esse momento que você está passando não é um momento para você marchar e dar um passo à frente.
Significa que você precisa de fé, meu querido. Nesse momento você precisa de fé para dar esse passo. Quem sabe não está faltando para você vencer esse problema? Justamente a fé. A fé para quê? Peraí, o problema está vindo, é um gigante que está se levantando, mas eu vou, em nome de Jesus, porque Deus está comigo. Você precisa ter essa confiança de que Deus está com você. Você precisa acreditar que no meio da tribulação, no meio das angústias, dos problemas, Deus está com você. Deus não é mentiroso, Deus não brinca. Mas você precisa dar esse passo, porque tem muita gente que fica esperando, pastor, fica esperando milhões cair na conta dele. Ai, que beleza, amanhã, quem dera que acontecesse isso, meu irmão, quem dera. Já pensou, Mônica? Você está lá e você consulta a sua conta, milhões na sua conta, aí Deus manda aquela mensagenzinha: ó filhinho, olha que legal que eu fiz, papai fez para você, confere a sua continha aí, que seria maravilhoso, querido, mas não é assim. Você tem que correr atrás, você tem que ir em busca. Você tem sonhos, então vai e corre atrás. É assim que você tem que fazer. E eu vou falar uma coisa: se tem uma palavra que está me dando uma burdoada, é essa. Porque eu, Célio Moura Simão, eu tenho uma tendência a esperar demais. Mas a palavra é chicote para tudo quanto é lado, filho. Não adianta você falar que o Célio está dando porrada hoje. É para lá e para cá. Chicote estrala para lá e para cá, filho. Essa é a palavra de Deus. Deus é tremendo nisso, queridos. Então, marche, entendeu? Marche com fé. Tenha esse passo de fé, de confiança no Senhor. Creia que Deus já preparou o seu livramento, amém, queridos? Creia que Deus já preparou o seu futuro, o futuro da sua família. Mesmo que hoje você olhe ao redor, como o povo de Israel naquele momento olhou. Exército, um faraó furioso com um exército poderoso atrás, ia na frente o mar. Aparentemente, pelas circunstâncias, o que ia acontecer? Boa coisa que não era. Mas a gente sabe o que aconteceu. Louvado seja o nosso Deus. Ele abriu o mar. Os exércitos de faraó, o que aconteceu com eles? Morreram tudo, afogado. Olha que coisa, Jesmar, que coisa linda. Esse é o nosso Deus. Deus que cuida de nós em detalhes tremendos, detalhes que a gente... Quem iria imaginar, Lucas, que naquele momento o mar ia se abrir, o povo passar, né, de pés enxutos, né? Que isso, queridos, é o seu Deus. Por isso que vale a pena a gente servi-lo. Por isso que vale a pena você marchar com Ele. Marche com Ele, não fica aí dando ideia para pensamentozinhos filosóficos desse mundo, não. Você tem sua faculdade? Muito bom, estuda, mas não fica dando ouvido demais também esses pensamentos filosóficos de faculdadezinha que fica aí, só para tentar desviar você da presença de Deus, não. Essas vãs filosofias que a palavra de Deus fala, estuda, mas seja um cristão fiel na faculdade. Quantos cristãos que vão para a faculdade, Zé Carlos, e começam a dar ouvido e desviam? Por isso que é importante você estar com a palavra firme na sua mente, amém, meus irmãos? A Bíblia diz assim: filhinhos, sois de Deus, amém? Vocês são de Deus? Já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então lembra dessa palavra, queridos. Quando surgirem os problemas, lembra: maior é o que está comigo, maior é o que está comigo do que aquele que está onde? Lá no mundo. Maior é o que está comigo, tentando me amedrontar, tentando me jogar no chão, falar que eu não sou nada, que eu sou um lixo, que eu não presto para nada, e etc, e etc. Maior é o Senhor do que esse indivíduo que fica soprando coisas mentirosas na sua vida. Por que eu digo isso? Porque você é precioso, porque Jesus morreu por você, Jesus ama você, Jesus quer salvar você, Jesus quer salvar a sua família, Jesus quer te dar um futuro feliz. Jesus quer, queridos. Se não fosse assim, Ele não teria morrido no nosso lugar. Filhinhos, sois de Deus, aleluia, sois de Deus. E, queridos, existe, por isso que a gente tem que ler a palavra. Em 2º livro de Reis, capítulo 2, versículo 6, olha o que é mundo espiritual.
o profeta Eliseu, a Síria, né, havia já invadido as terras de Israel, e o servo dele, quando olhou aquilo, começou a amedrontar, obviamente. Naturalmente, nós quando estamos diante de um problema, né, a gente começa a ter medo dele. Aí o servo dele começou também. Aí o profeta Eliseu vai e fala assim: calma aí, maiores são os que estão conosco. Amém, queridos? É o que está lá no versículo de 2 Reis, capítulo 6, 16. Aí acontece uma coisa interessante, que se não bastasse isso, ele vai, o Eliseu, ele vai, chega, fala: Senhor, olha o que é estar no centro da vontade de Deus. Senhor, abre os olhos desse cidadão, para ele ver que não é palavra, não é apenas falácia da minha parte. De repente os olhos espirituais dele se abriram, e ele viu ao redor carros, cavalos. Queridos, olha só, talvez você não está vendo, mas eu tenho certeza, você está no centro da vontade de Deus, você está em oração, tem anjos ao seu redor, tem anjos se protegendo, incumbidos por Deus de proteger você, incumbidos de proteger sua casa, queridos. Maiores são os que estão conosco. E o que aconteceu depois? A vitória veio, Deus deu a vitória para eles. Então, queridos, precisamos estar firmes com Jesus, no centro da vontade dEle, porque o resto não é conosco, o resto é com Ele. E Deus, vamos ser realistas, Deus é mestre em dar escapes, em fazer coisas impossíveis por nós, em fazer milagres. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso é importante nós estarmos no centro da vontade dEle. Amém, meus amados? Por fim, concluindo essa palavra, recordando, e eu estou com a minha... Qual é o primeiro tópico aqui, queridos, que eu falei? Vamos ver se vocês lembram. Preciso o quê? Me alinhar, né? Que no caso... Os irmãos, vocês não estão prestando atenção, não? Então vou fazer o seguinte, pastor, eu vou voltar aqui meu sermão, vou voltar lá na introdução e vou pregar de novo, amém? Amém ou não amém? Pode? Poxa, vocês não estão me ouvindo, não. Nós precisamos estar no centro. Nossa, se sou eu sentado no banco, eu já, meu Deus do céu, sai fora. O cara pregou meia hora e já está querendo pregar mais. Irmãos, então a primeira coisa que nós aprendemos é estar no centro da vontade de Deus, alinhados com a vontade de Deus. A segunda coisa é a importância da oração. Isso aí, pastor, está vendo? Alguém está prestando atenção, gente. Poxa, não vim em vão aqui. E por último, não é possível que o terceiro tópico que eu preguei agora não sabe. Marcha. Mas, para concluir, queridos, eu tenho sonhos, você tem sonhos, projetos, você tem pensamentos para sua família, né? Coisas boas que você planeja para sua família, para o seu futuro. Mas, acima de tudo, marche rumo ao céu. Jovens, irmãos, como anciãos, né, Jasmar? Brincadeira. Marche rumo ao céu. Está chegando, queridos. Então marche, continue marchando com coragem. Problema vem, vai cair do lado, cai problema do outro, e Deus vai estar com você na batalha. Mas não perca a fé, não desista de Jesus, não abra mão de Jesus por nada. Eu sei que muitas vezes a gente decepciona, a gente está impaciente, porque a bênção que a gente quer não está chegando logo, e a gente às vezes até está orando, e não está vindo o resultado. Mas, querido, rumo ao alvo, é aquilo que Paulo falou. E eu vou ler para vocês agora. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando
para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O meu alvo está lá. O meu alvo está lá na frente. O meu alvo é Jesus. É o que Paulo falou em Filipenses. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus pode me dar todas as coisas neste mundo, mas a maior delas é a salvação. A maior delas é a presença dEle. A maior dela é o conhecimento dEle na sua vida, queridos. Então, seja o que aconteça o que acontecer, marche rumo ao céu. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, no seu lugar, com essa palavra no coração, e feche os seus olhos. Jesus querido, oh meu Pai, que o Senhor possa gravar essa palavra nos corações. Eu tentei passar alguma coisa, mas o Senhor venha fazer mais, fazendo com que esse entendimento venha expandir na mente de todos eles, despertando nossas vidas para a oração, para estarmos no centro da sua vontade, alinharmos nossas vidas à vontade do Senhor, e também marchar, meu Deus, deixar o comodismo muitas vezes e marchar na direção do Senhor. E acima de qualquer uma dessas coisas, que nós possamos caminhar com Jesus, rumo ao nosso objetivo, ao nosso prêmio. O nosso prêmio se chama Jesus, o nosso prêmio está lá na glória, o nosso prêmio está no Senhor, escondidos em Ti. Ó meu Deus, nós às vezes não podemos ver, às vezes estamos fracos, às vezes desanimados. Anima a Tua igreja, Senhor, para que possamos marchar firme a cada dia, levantando com fé, rumo ao Senhor, rumo à morada celestial. Guarda este povo, guarda as nossas vidas e sê conosco, Pai, e nos dá a vitória que precisamos, Senhor. Precisamos de tantas coisas, mas supra as nossas necessidades, as necessidades da igreja. Derrama a sua graça, que a igreja do Senhor neste lugar, que reúne neste lugar, possa ser cheia do Espírito Santo, possa ser cheia do seu conhecimento, meu Deus, que nós possamos ser cheios da graça do Senhor. Assim eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Pode assentar. Amém. Passar a palavra ao pastor.